Opa, tudo bem? Aqui é o Márcio Silva novamente. Hoje eu vou contar um pouco da história fascinante da Rosa do Deserto. Assista ao vídeo até o final, pois tem muita informação importante que você dificilmente encontrará em outros sites. Este vídeo é para quem quer conhecer a fundo a Rosa do Deserto e as suas técnicas de cultivo. Se você quer se tornar um especialista neste assunto, assista até o final. Eu já vou adiantando que no vídeo 3 vamos entrar na prática e vamos aprender literalmente colocando a mão na rosa. Quando se fala em rosas do deserto, surgem muitas dúvidas sobre o seu cultivo e principalmente da sua origem, espécies e etc. Mas é bem verdade que saber da origem das espécies dessa planta não interessa muito aos cultivadores iniciantes. Mas eu posso te confessar que quando você passa a conhecer mais sobre essa planta, tudo se torna mais interessante. Em primeiro lugar, vamos esclarecer algumas coisas sobre a rosa do deserto. Muitas vezes você vai encontrar o nome Adênio. Esse é o nome científico dessa planta. Aportuguesando, escrevemos Adênio com O, ora com acento ou sem acento. Mais uma vez eu reforço, ainda que seja chamada de rosa do deserto, essa planta não é propriamente uma rosa e muito menos contém espinhos como as rosas verdadeiras. Na verdade, ela é uma planta herbácea. Sua estrutura consiste em um caule grosso na base, adaptado para guardar água e nutrientes e conseguir sobreviver em lugares de difícil sobrevivência. Adênios são plantas espermatófitos, cujas sementes são protegidas por uma estrutura chamada de fruto ou vagem. Cada vagem pode conter entre 100 e 150 sementes, que até são parecidas com arroz com casca. Em cada uma de suas pontas existe uma pequena plumagem para facilitar a propagação pelo vento. Uma vagem demora em média 100 dias para ficar madura e pronta para ser colhida. Assim que a vagem está madura, ela se abre e o vento espalha as sementes pelo ambiente. Com 5 ou 6 meses e com aproximadamente 15 centímetros de altura, uma rosa do deserto começa a sua floração. As flores ocorrem geralmente na primavera. No entanto, é possível ocorrer sucessivas florações no verão e outono. As flores são tubulares e podem ser simples com 5 ou arrojadas com duplas ou triplas camadas de pétalas. As cores são variadas, partindo do branco ao vinho escuro, passando por diferentes tons de rosa e vermelho. Muitas variedades apresentam mesclas e degradês do centro em direção às pontas das pétalas, conforme as suas mais variadas hibridizações. O adênio gosta muito de sol, mas pode ser cultivado à meia sombra. O solo precisa ser drenável, neutro, arenoso, enriquecido com matéria orgânica e irrigado periodicamente com intervalos regulares. Ele não aceita o frio abaixo de 10 graus Celsius e nem encharcamento das raízes. No entanto, não é bom que fique muito tempo sem regas. Em países de clima temperado e frio, deve permanecer em estufas aquecidas. No inverno, é possível que as folhas caiam neste período. A sua floração abundante só ocorrerá mesmo com sol pleno. Adênios geralmente não são autoférteis, isso quer dizer que eles não se autofecundam para produzirem sementes. São necessários 2 clones separados para produzir sementes viáveis. Eles têm estrutura de fecundação complexa e são difíceis de polinizar. Esse trabalho deve ser feito à mão e requer uma certa técnica para realizá-lo. Por outro lado, raramente insetos são vistos polinizando rosas do deserto. De fato, a grande variedade de rosas do deserto se dá essencialmente por meio da polinização e enxertia. Dessa forma, é possível obter uma variedade de rosas bem distintas com duplas ou triplas camadas de pétalas. Como seu nome sugere, a rosa do deserto surgiu no deserto. Mas onde exatamente? Ela é originária da África e Oriente Médio, nativa das regiões do Sahel ao sul do Saara, da Mauritânia e do Senegal ao Sudão. Nativa também
do tropical e subtropical leste e sul da África e parte sul da Península Arábica. A rosa do deserto, seu nome científico é Adênio obeso. No entanto, ela é mais conhecida como rosa do deserto e adênio, mas ela também é conhecida como lírio ímpula, simulada azaleia, kudu e estrela sabi. Os tailandeses, por exemplo, a chamam de azaleia. Os nomes científicos da rosa do deserto incluem as espécies Adênio obeso, Adênio arábico, Adênio coetanium, Nerium obesum, Adênio boeminum. Essas espécies são originárias de outras famílias de plantas como Alamanda, Oleander, Plumeria, Previnca, Asclépias e Palmeira de Madagascar. Variações da espécie Adênio obeso, o mais comum. Uma espécie altamente variável com uma vasta gama de formas de plantas, folhas e flores, geralmente autoesterilizado. Embora alguns clones estabeleçam semente quando estão sozinhos, as folhas podem ser pequenas e grandes, lisas ou com pelos finos. Seu crescimento compacto torna o caudex curto e gordo, alto e estreito, com flores de cores variadas que vai do branco puro até o típico rosa, chegando ao quase preto. Adênio multiflorum, Abuquê. Adênio multiflorum é frequentemente confundido com uma variedade de Adênio obeso, mas é bem diferente de muitas maneiras. É provavelmente a segunda espécie mais fácil de ser encontrada. Geralmente tem um tronco, o caudex, mais estreito do que o Adênio obeso, e é uma espécie decidual, com dormência obrigatória no inverno e floresce de maio a agosto. As flores são abundantes e possivelmente o mais impressionante de todo o grupo. As pétalas são afiadas em forma de estrelas, de vermelho brilhante e de diferentes larguras, que é nitidamente delimitada a partir das partes brancas interiores. Adênio somalense. O Adênio somalense é outra espécie variável. Ocorre desde o sul da Somália, Quênia e na Tanzânia. Na Somália e área adjacente do Quênia, as plantas de ocorrência natural alcançam até 5 metros de altura, com troncos maciços e inchados. Em outras áreas é mais arbustivo e semelhante ao Adênio obeso. As flores são um pouco menores, mas semelhante ao Adênio obeso. O Adênio somalense de variedade crispum forma um grande caudex espesso, onde crescem algumas hastes delgadas, geralmente com menos de 1 metro de altura. As flores são menores do que a maioria das outras espécies de adênios, mas com lindas listas vermelhas e brancas. É muito utilizado por bonsaístas e muito difícil de ser encontrados em viveiros comerciais. Adênio socotronum. O Adênio socotronum é o mais raro de todos. É uma espécie endêmica da ilha de Socotra, no Oceano Índico, ao sul da Península Arábica, ao leste do Corno de África e que pertence ao Iêmen. É o gigante do grupo, com um tronco maciço de até 10 metros de altura e 8 metros de diâmetro. Por muitos anos, Socotra hospedou um porto naval soviético e nunca permitiu a disponibilidade de plantas e sementes fora dos limites da ilha. Nos últimos anos, as visitas à ilha ficaram mais acessíveis, mas as autoridades são muito protetoras dos recursos naturais e a coleta de plantas e sementes é considerada ilegal. Adênio socotronum ocorre aos milhares na ilha, mas pouquíssimos exemplares da espécie existem fora dela e por isso são caras e raras de se encontrar. É bom explicar que o socotronum tailandês, chamado de Thai socotronum, não é o Adênio socotronum nativo da Socotra, e sim um híbrido resultado de cruzamento entre as espécies. O Adênio arábico, como o próprio nome sugere, vem da Península Arábica, especialmente da Arábia Saudita e Iêmen. Isto é um pouco estudado e é possível que na verdade existem duas plantas diferentes provenientes desta área. Em seu ambiente natural, na Arábia Saudita, é bastante alto, pode chegar até 8 metros e é um pouco semelhante ao Adênio somalense. A outra forma é baixa, com a ramificação um pouco reclinada
e a base do caudex esférica com 2 metros de diâmetro. Adenio oleifolium. O Adenio oleifolium é outra espécie menor, com 1 metro de diâmetro do caudex e ramificação de até 2 metros de altura. É natural do deserto de Kalahari, ao sul de Botsuana, Nâmbia e norte da África do Sul. É uma espécie de crescimento lento com flores relativamente pequenas. Não é muito cultivado em viveiros devido às suas flores serem pequenas, mas é muito importante para trabalhos de hibridização. Adenio boehmia. O Adenio boehmia é originário da noroeste da Nâmbia e sul da Angola. É uma espécie de crescimento lento e leva vários anos para florescer. As flores são de rosa pálido e uniforme, parecido com as Swazikum, e a sua floração acontece de novembro a maio. O caudex e a ramificação possuem uma coloração prateada e, a exemplo das Swazikum, também tem folhas caducas que têm a coloração verde acinzentada e dobrado ao longo da nervura central. A seiva é usada por tribos nativas do sul da Nâmbia como veneno de flecha, e as suas folhas são usadas para fazer a pomada que alivia a dor causada por picadas de cobra e de escorpiões. Esse negócio de origem da rosa do deserto e as suas espécies pode parecer meio confuso para quem está conhecendo essa história pela primeira vez. Então vamos entrar em uma questão prática do nosso estudo, que realmente vai fazer a diferença na hora de cultivar rosas do deserto. A maioria dos cultivadores iniciantes ou até mesmo os mais experientes não sabem identificar ou diferenciar uma espécie de rosa do deserto de outra. Para eles tudo é a mesma coisa, que de fato não é. Então vamos aprender a identificar essas espécies de rosas do deserto no próximo vídeo. Também vamos aprender na prática como fazer polinização de rosas do deserto e como resolver o problema da queda das folhas da planta. Certamente você já viu ou ouviu falar de uma rosa do deserto com as folhas amarelas caindo totalmente ao ponto de não sobrar uma sequer. De fato, isso não é um caso isolado. Isso acontece com frequência e pode se tornar um pesadelo para quem gosta tanto da sua planta e não saber o que acontece com ela. No próximo vídeo eu vou revelar as causas mais comuns do amarelamento e do desfolhamento da rosa do deserto. Vou mostrar o problema e a solução. Portanto, não perca o próximo vídeo.